Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. O TVU Jornal de hoje começa com imagens da Rua Rio Grande, esquina com a Pernambuco. O dia amanheceu com céu azul em Votuporanga. Neste momento, 30 graus. Veja agora os destaques desta edição. Polícia investiga a morte de um professor de Libras que caiu de uma torre de uma emissora de rádio em Votuporanga. Um jovem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro da Estação. Jornada Mundial da Juventude. Paróquias de Votuporanga e região começam a receber católicos de vários locais do mundo. Quinta-feira, 18 de julho. O TVU Jornal está no ar. A polícia investiga a morte de um professor de Votuporanga que caiu de uma torre de uma emissora de rádio. Ele invadiu a emissora durante a madrugada. A queda foi de aproximadamente 20 metros. O corpo de Adriano Wakamatsu, de 35 anos, foi encontrado por seguranças dessa emissora de rádio, localizada no cruzamento das ruas Bahia com a Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, por volta das 11 horas da noite, vizinhos ligaram para o 190 denunciando que o alarme de um automóvel no estacionamento da emissora estava acionado. Quando seguranças e policiais militares foram verificar, encontraram um buraco no telhado, o capô de um carro da rádio todo danificado e o corpo da vítima no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi ao local e o médico socorrista confirmou o óbito. A polícia científica realizou perícia no local e confirmou que Adriano invadiu a rádio, escalou e depois sofreu queda do alto da torre, uma das mais altas da cidade. A hipótese inicial apontada pela polícia é de que se trata de um suicídio. Laudos devem confirmar o que causou a morte e o caso é investigado pela Polícia Civil. Adriano Wakamatsu era muito conhecido na cidade por ser professor de língua brasileira de sinais, Libras. O corpo está sendo velado no velório municipal e o enterro será durante a tarde no cemitério Jardim das Flores. A Polícia Militar de Votuporanga fez uma grande apreensão de maconha no bairro da Estação. Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante vendendo material que estava escondido em um terreno no quintal da casa dele. Este rapaz de 24 anos foi preso durante patrulhamento das equipes de Força Tática e da Ronda Ofensiva com apoio de motocicletas, a Rocan, pela rua Joaquim Franco Garcia. Ele foi surpreendido vendendo drogas próximo a uma escola e a uma igreja. Em um terreno localizado aos fundos da casa do suspeito foram encontradas 66 porções grandes de maconha, que totalizaram 1,5 kg da droga. Segundo a polícia, as porções seriam vendidas pelo preço de R$ 50 cada. Diante da situação, o jovem foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele permanece preso na cadeia de Votuporanga. Este foi o 5º flagrante de tráfico de drogas realizado pela Força Tática e Rocan em menos de uma semana. Funciona em Votuporanga desde novembro o Núcleo Especial Criminal, o NECRIM. O objetivo é tentar conciliar entre partes envolvidas em conflitos penais, como casos de acidente de trânsito e ameaça, por exemplo. A média de casos resolvidos é de 80%. Um acidente de trânsito no mês passado uniu os destinos da auxiliar de escritório Dayana e do comerciante Ormindo. Ela conduzia uma moto que foi atingida pelo carro dele no bairro Estação. Além dos danos materiais, ela sofreu uma grave lesão no joelho. Na manhã desta quarta-feira, eles ficaram frente a frente para resolver a situação no Núcleo Especial Criminal, o NECRIM. Após a intermediação, as duas partes saíram satisfeitas. A partir da hora que sofreu o acidente, que geralmente as pessoas vêm agredindo a gente. E ela nenhuma vez me ofendeu com palavra nenhuma, ninguém deles, nem ela, nem a mãe dela, nem o pai dela, nem o irmão dela. E aqui está se resolvendo nas maneiras que eu não esperava, então para mim está ótimo. Acho melhor a gente resolver amigavelmente do que ter que ir para juízo e tudo. Mas
democrático, né? Mas assim, por causa do meu caso também. O delegado responsável pelo NECRIM explica que são vários os conflitos que podem ser resolvidos. Além de acidentes, são analisados casos de lesão corporal, difamação, injúria e calúnia. O indivíduo às vezes faz um boletim de ameaça, vai fazer um procedimento de polícia judiciária, às vezes manda até para o fórum, tem um desdobramento, um deles paga uma cesta básica e o que acontece? Muitas vezes isso deixa lá na pessoa lá uma certa rusga, aquela coisa ruim que poderá até gerar depois uma morte futura. Às vezes, conversando entre as partes, é feita uma composição de tal maneira que cada um expõe os seus motivos e talvez aquela impressão negativa que um tinha sobre o outro, ela se esfacela. O NECRIM funciona no antigo prédio do 3º Distrito Policial, na Rua Ivaí, desde novembro do ano passado. No período, a média de conciliações é de 80%. Coisa é feita com transparência, não é feito, tem que ter o consentimento de ambas as partes. Aí sim a gente faz a comparação. Se a gente sentir que não está a coisa fluindo de acordo com a consciência de cada um, a gente faz o procedimento normal e manda ao fórum. O NECRIM está localizado na Rua Ivaí, número 2401. O telefone para outras informações é o 3423-6269. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. O AME de Votuporanga contrata técnico em gesso. Interessados podem encaminhar o currículo via e-mail para rh.ame@santacasavotuporanga.com.br ou deixá-lo aos cuidados do RH na portaria lateral do AME, na Avenida da Saudade. Informações pelo 17 3426 6000. A Santa Casa de Votuporanga contrata enfermeiro, auxiliar de farmácia, auxiliar odontológico, auxiliar e técnico de enfermagem. Os currículos podem ser encaminhados para rh2.ab@santacasavotuporanga.com.br. Informações no Núcleo de Atenção à Saúde, na Avenida Vale do Sol, no número 4579. Termina hoje o prazo de inscrições para o concurso público de professores da Prefeitura de São José do Rio Preto. São 322 vagas para professor de Educação Básica 1 e 34 vagas de professor de Educação Básica 2, que totaliza 356 vagas. Os concursados vão atuar na rede municipal de ensino. Inscrições no www.concursospaperp.com.br. E no próximo bloco tem Jornada Mundial da Juventude. Paróquias de Votuporanga e região começam a receber católicos de vários lugares do mundo. Não saia daí, a gente volta já. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o sudeste do Brasil tem um dia de sol forte e calor. À tarde, a umidade do ar fica baixa na maior parte da região. Em Votuporanga, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Uma jovem de 18 anos foi atropelada na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Veja agora esta e outras notícias que ganharam destaque aqui na região noroeste paulista. Uma jovem de apenas 18 anos foi atropelada por um veículo na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Fernandópolis. Ela transitava no acostamento quando foi atingida. A jovem teve fratura exposta em uma das pernas e foi levada em estado grave ao pronto-socorro da Santa Casa. Uma pessoa morreu atingida por um veículo desgovernado em Rio Preto. Um caminhão de coleta de lixo que estava em uma oficina mecânica desceu a rampa e atingiu o homem que estava do lado de fora. Uma motocicleta furtada na Avenida Eurides Fração, em Fernandópolis, foi encontrada por 2 policiais militares próximo a um córrego. A moto estava escondida debaixo de uma árvore, junto com 2 capacetes. O veículo foi recolhido ao pátio da polícia. Uma batida frontal entre 2 carros deixou 9 pessoas feridas na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis. Segundo a polícia, apenas um homem de 50 anos sofreu ferimentos graves. As demais vítimas, entre elas uma criança de 10 anos, foram socorridas com ferimentos leves.
Paróquias de Votuporanga e região recebem durante esta semana católicos de vários lugares do mundo para uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Para preparar os fiéis que vão para o encontro na capital carioca, igrejas católicas de Votuporanga e região recebem durante esta semana peregrinos de vários lugares do mundo para uma instrução sobre a Jornada Mundial da Juventude. Alisson é seminarista responsável por uma das paróquias que levarão os fiéis para o Rio de Janeiro. Ele conta que esta é uma grande oportunidade de troca de experiência entre eles. É muito importante nós acolhermos pessoas de outras nações, porque eles nos revelam um novo jeito de ser igreja. Nós temos a mesma fé, mas a maneira de nós enculturarmos a fé, ela é distinta. Então isso nos mostra que na realidade deles, de México, eles vivem a fé, a mesma fé que nós vivemos aqui, mas a partir da sua realidade nacional, cultural. E durante toda esta semana, peregrinos de todo o mundo visitam várias cidades do Brasil. Votuporanga recebe hoje 5 cristãos do México. Todos eles são levados para conhecer várias entidades de Votuporanga. Joana é uma das visitantes e conta qual a impressão que teve ao chegar na cidade. La gente es muy afectiva, muy alegre, que eso contagia al mundo entero, a su persona. Estoy impresionada ante el caluroso de la gente. Segundo o assessor paroquial Emerson Lopes, esta semana será cheia de atividades para os visitantes estrangeiros. A gente vai estar mostrando vários eventos aqui, conhecendo a cidade, várias atividades a gente está preparando para ele durante essa semana, para que ele conheça a nossa realidade. E a gente também está aproveitando e conhecendo um pouquinho da realidade deles. Durante um dos dias de permanência dos fiéis em Votuporanga, foi realizada uma visita ao Lar São Vicente de Paulo. A tarde foi composta por momentos de adoração, canções e momentos de interação com os 60 idosos residentes no local, o que, segundo o presidente do lar, é uma ação de grande importância. Para nós é 100% importante, porque pelo que nós vimos aqui, a alegria deles, porque eles não têm isso todo dia. Amanhã volta tudo normal. E hoje, com o trabalho, isso é um trabalho católico, se não me falha a memória, quer dizer, para nós é importante. A gente pede que a comunidade faça isso contínuo. Mais de 1,5 milhão de pessoas de todo o mundo vão se reunir no Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Da Diocese de Rio Preto serão cerca de 2.000 peregrinos e de Votuporanga são mais de 150 fiéis que vão ter o privilégio de encontrar o Papa Francisco. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, basta acessar o nosso site tvunifev.com.br. Uma boa tarde para você e até amanhã.